Então, boa noite a todos. Eu queria muito, em nome da Revista Brasileira de Psicodrama, que é uma publicação oficial da FEBRAP, e com esse grande projeto Revista Viva, dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença da Vanessa Ramalho para buscar o artigo dela. É importante saber que o último sobrenome é Strauss, né? Para poder localizar o artigo, ressignificação da morte na abordagem psicodramática, perdas e ganhos no luto. Então, esse foi o artigo mais acessado desse número e já há bastante tempo. Então, a gente começa parabenizando a Vanessa por essa produção científica que divulgou muito o psicodrama entre todos os interessados no tema, inclusive aqueles não psicodramatistas. Mas antes de começar, eu queria agradecer a presença da Andréia Cláudia de Souza, que é a presidente no momento da FEBRAP, que é a Federação Brasileira de Psicodrama, a presença da Luísa Barros, que é diretora de publicações da FEBRAP, e a Luísa de Oliveira, que é diretora também da FEBRAP e grande colaboradora do projeto Revista Viva. E agradecer a Leila Kim, que foi quem teve a primeira ideia desse projeto e que cada dia está mais interessante e divulgando mais e mais a nossa produção científica. Antes da gente começar, também eu gostaria de passar a palavra para a Andréia, para ela poder dar as boas-vindas em nome da FEBRAP. Sejam muito bem-vindos em nome da FEBRAP, em nome do Psicodrama. Delícia, muito obrigada pela criação do projeto, pela manutenção do projeto, pelo envolvimento de vocês, né? E é isso, que sejam uma... Obrigada, Vanessa, parabéns, Vanessa, né, pelo trabalho aí, que tá sendo realmente falado, comentado faz muito tempo. Uma delícia estar aqui. Então, muito obrigada, André. É importante todo mundo lembrar que quando a gente escreve um trabalho científico, é muito importante citar artigos com no máximo 5 anos de publicação sobre o tema. Então, qualquer pessoa que for escrever sobre luto, perdas, é muito importante que possa citar o artigo da Vanessa. E, para isso, esse é um dos grandes objetivos aqui do projeto Revista Viva, é estimular novos autores, que vocês se inspirem na Vanessa e possam escrever outros artigos, e também conhecer o conteúdo da nossa produção científica nas rodas de conversa, nas entrevistas com os autores, para poderem citar esses artigos. Então, nós estamos lançando aqui uma pesquisa. É isso, Leila? Você está sem o microfone. É isso, Luísa de Oliveira? Já estamos aí, já respondi a pesquisa. Mais alguém já respondeu? Eu nem tinha visto. Respondam. Já, estou respondendo e submite agora. Então, está ótimo. Então, as perguntinhas. Então, quem respondeu que ainda não acessou o site da revista, por favor, acessem, vejam os artigos, tem na página do Facebook da Revista Brasileira de Psicodrama, é um jeito de acompanhar o que está sendo produzido, o que está sendo escrito, acessar os outros. E aqueles que acessaram, muito obrigada. Eu vou fechar então, tá bom? Finalizar. Eu lembrei de uma coisa, Luísa.
Luísa, nós inauguramos o YouTube das entrevistas, vocês viram? No YouTube da FEBRAP já tem uma lista, uma playlist com as entrevistas da revista Viva. Tá ótimo, tá ótimo. Então, entrem lá no YouTube também. Daqui a pouco a gente vai colocar Gravações disponíveis, né, Andréa? Isso. Excelente. Então, vocês vão poder ver e daqui a pouco eu vou compartilhar aqui no chat o site da Revista Brasileira de Psicodrama para vocês acessarem esses e outros artigos. Mas o grande momento aqui do nosso evento hoje é a entrevista com a Vanessa. E a forma como a gente tem feito é a Vanessa fazer uma apresentação desse artigo, para que a gente possa conhecer e inspirar todos nós aqui para fazermos perguntas. Essas perguntas podem ser tanto em relação ao conteúdo, como ao processo de escrever esse artigo. Então, nós vamos hoje aprender com você, Vanessa. Então, agora eu passo a palavra para você poder fazer essa apresentação. Me diga só quanto tempo eu tenho, porque eu posso apresentar ele de 5 minutos a 5 horas. Olha, 5 horas, infelizmente, não vai dar e a gente adoraria. Mas que aí eu tal organizo aqui o tempo. Uns 15 minutos, fica bom? Tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Bom, acaba que quando a gente pensa num artigo científico, a gente pensa primeiro numa parte técnica, profissional, né? O fato da gente também organizar as ideias dentro de uma abordagem, né, socionômica, mas o meu sonho mesmo é que esse artigo ele fosse uma contribuição para as pessoas, né, de uma maneira geral, para os sujeitos, para o mundo, meio megalomaníaco, assim, igual a Moreno mesmo, né, pensando em ajudar pessoas de qualquer lugar do mundo que tivessem algum tipo de curiosidade, dúvida ou angústia em relação a esse tema, né? Mas não foi algo que inicialmente foi pensado. Assim, eu quero escrever um artigo sobre morte, sobre luto. Não, foi o contrário, né? Primeiro as demandas apareceram na vida, no consultório, e aí, num determinado momento, entre 2015 e 2016, eu estava atendendo muitas pessoas com a demanda de luto. 2 dessas pessoas me marcaram muito. Uma delas, eu trabalhei uma cena onde eu trazia simbolicamente, em realidade suplementar, a irmã dela, que tinha morrido muito jovem de câncer, né? E infelizmente morreu, inclusive, em outro país. Não houve muita oportunidade de ela acompanhar todo o processo tão de perto. E, para mim, foi muito emocionante, porque eu tive a percepção, acompanhando esse caso, né, de uma jovem de 19 anos, trabalhando o luto da sua irmã, que em alguns momentos a gente usava algum objeto intermediário, ou cadeira vazia, ou até mesmo caixa de areia, mas que em alguns momentos do trabalho, em ação, era importante a gente usar o corpo, né? O jogo pessoal, e não o projetado, né? Em algo simbólico, e sim eu entrar realmente no papel dessa irmã, principalmente num momento de despedida, de um abraço e de algo mais caloroso. Então, foi algo marcante para mim por essa questão, né? Esse caso, mas que eu não citei no artigo. E o outro caso que me mobilizou a escrever, mas ambos estavam acontecendo ao mesmo tempo na clínica, na época, né? Foi essa cliente que estudava na faculdade, era jovem, também 20 e poucos anos, e ela chegou, já tinha acontecido um acidente de carro, onde morreram 3 amigos dela. O acidente já tinha acontecido 6 meses antes, né? E ela buscou
E a mãe veio comigo, com ela, né, na primeira sessão, e falou junto com ela. E, curiosamente, logo na segunda sessão já acontece o trabalho mais aprofundado que eu fiz e que eu cito no artigo. Eu digo curiosamente porque poderia não ter sido assim. Poderia ter havido um tempo maior de acolhimento, de vinculação e tudo mais. Mas, nesse caso em especial, né, o timing foi diferente. E foi muito rápido e profundo o trabalho, já na segunda sessão e na terceira, quarta, quinta e sexta sessão, certo? Então, já na segunda sessão, elas já tinham contado detalhadamente o acidente na primeira sessão. Então, eu já comecei a segunda sessão fazendo uma dramatização internalizada, lembrando o dia do acidente. Isso foi possível porque elas contaram com muito detalhe, muita riqueza de detalhes, né, na primeira sessão. Então, eu preferi, eu fui percebendo também na minha maneira de trabalhar, que quando era uma cena traumática ou mais difícil, eu fui desenvolvendo, até intuitivamente ou inconscientemente, essa preferência por trabalhar primeiro em dramatização internalizada, resgatando o contexto, a cena, como ela foi, né, os detalhes, ajudando a pessoa a se conectar com o que a realidade suplementar traz, que é a verdade pessoal do cliente, que vai além dos fatos, né, e da relação com as pessoas e com os objetos, né, no momento da perda. Vem com um conjunto de sensações e de significados. Então, eu fui tendo essa preferência de começar com a dramatização internalizada. E eu achei que eu ia direto para a cena do acidente, onde ela ia reconhecer os corpos dos 3 amigos, e um desses era o melhor amigo dela, né? Só que na hora que começa o relaxamento, a internalização, eu tive a ideia que a gente vai tendo, né, uma intuição, assim, uma capacidade télica de absorver algo ali do campo energético, magnético entre as pessoas. E aí eu tive a ideia de trazer primeiro o dia, né? Como é que foi o dia? E de olhos fechados ela ia contando em voz alta, né? Que durante o dia eles tinham se encontrado, ela e o melhor amigo, né? Uma caminhada, por acaso, e que ela convidou ele para ir para esse churrasco à noite, né? Com os amigos. E aí foi assim, nessa dramatização internalizada, que eu percebi o quanto de culpa ela carregava, né? Porque ela foi trazendo e dizendo, ao mesmo tempo que ela contava, ela ia dizendo: eu não devia ter convidado ele para aquela festa. E começou, né, a falar sobre isso. E aí depois eu ia dizendo: continue, né? E ela foi continuando o dia, contou a tarde do encontro, a noite, foi contando brevemente o que aconteceu lá, e que de madrugada eles tinham resolvido voltar para casa. E aí acontece também uma outra coisa muito singular nesse caso, que é uma pessoa que presenciou, que foi testemunha, né, do acidente, e que ligou para ela para reconhecer os amigos. Ele, coincidentemente, esse carro que por acaso estava passando, ele era professor dela. E ele, 2 semanas depois de começar a terapia, ele faria parte da banca examinadora dela, né? E que é uma coisa que, durante o artigo, eu cito, e eu chamei também de efeito cacho de cenas, né? Moreno, Bustos também reforça mais, o cacho de papéis, né? E inspirada realmente nesse conceito também de cacho de papéis, eu falo um pouquinho do cacho de cenas, que não era algo transferencial de um papel para o outro, mas sim elementos da cena da morte, do luto, né, do acidente, eles também estavam envolvidos na cena que estava gerando ansiedade, e que levou ela, mobilizou mais ela, né, a buscar terapia, que foi: eu voltei a ter pesadelos e eu estou muito ansiosa e eu não vou conseguir apresentar a minha banca,
né, do meu trabalho de conclusão final. Então, ela me procurou 15 dias antes com essa demanda de ajudá-la a conseguir fazer essa apresentação. Mas eu não imaginava tudo que estava envolvido, né, gente? Quando a pessoa nos busca com uma demanda, uma queixa, uma questão, a gente não imagina a complexidade da coisa. E o psicodrama nos ajuda a revelar essa complexidade. Porque se fosse algo só contado, eu ficaria apenas na primeira sessão que ela chegou com a mãe e contou os detalhes, né? Então, uma questão, um problema contado apenas verbalmente e racionalmente, ele traz já uma certa complexidade, mas quando a gente vai além, não só na dramatização internalizada, como depois, né? Eu parto para a dramatização em cena aberta, que é o momento onde ela chega na cena e vai ter a conversa simbólica com esse melhor amigo, onde ela fala coisas sobre ele, para ele, né? E depois eu coloco ela na inversão de papéis, coloco ela no lugar dele, e ele também diz coisas sobre ela, para ela, e ele, inclusive, termina essa conversa dizendo: vá lá, apresente o seu trabalho e levante aquele canudo por nós dois, né? Porque eles também estudavam o mesmo curso juntos na faculdade. Então, eu estava trabalhando, comecei trabalhando a cena do trauma, né, do luto, mas automaticamente no diálogo já foi articulado com a cena que aconteceria 15 dias depois, né, e que também estava gerando muita angústia, ansiedade, cristalização, sufocamento e paralisação para ela. Então, depois da dramatização internalizada, como eu disse a vocês, a gente foi para a cena aberta, onde ela se aproxima, ela fala o que ela está vendo, porque eu não sabia o que ela estava vendo. E aí, quando ela me diz também o que estava vendo, né? Os corpos estão espalhados, porque no acidente, né, eles pararam em lugares diferentes, eles já estão com um tecido preto, porque já tem ambulância, já tem outras pessoas ao redor que foram chegando. E o meu professor, que coincidentemente estava passando nessa avenida, foi quem pegou o celular dele, ligou, reconheceu, né, quem eram eles, e automaticamente lembrou de mim, que era a melhor amiga dele, procurou meu contato e ligou para mim, ela me contando, né? Então, essas cenas, é por isso que eu digo caixa de cenas, né? Elas, tanto a cena do acidente, como a cena da apresentação do trabalho e aquele significado da formatura que estava totalmente associada à relação com o melhor amigo, né? Então, na terceira sessão, ela disse assim: Vanessa, eu estou muito, muito, muito ansiosa, eu realmente não vou suportar apresentar. E aí eu fui trabalhar em Caixa de Areia, porque eu me lembrei que o Sandpli psicodramático, ele trabalha de uma maneira simbólica, forte, integrando consciente e inconsciente, mas também é suave, né? Porque você experimenta areia, você escolhe as miniaturas, de certa forma as miniaturas trazem o visual, o colorido, o tridimensional, e ela foi montar lá na Caixa de Areia a cena da apresentação da monografia, né? E, por incrível que pareça, quando ela contava do acidente na segunda cena, ela só falava o meu professor. Ela não dizia que ele era o orientador e o examinador da banca. Então, eu só descobri isso na terceira sessão, na Caixa de Areia, né? E aí, quem já leu ou puder ler futuramente o artigo, vai ver que acontecem algumas coincidências também nessas escolhas, né? Das miniaturas, das representações, algumas representações ali da banca, depois a gente vê que transferencialmente também tem relação com outras pessoas que ela vai trazendo nas sessões seguintes. E aí, gente, eu queria pular assim para a escolha do tema. Como é que eu vou escolher um título, né? E eu pensava assim, eu queria que a palavra morte e a palavra luto estivessem na mesma frase, em um título, e não foi fácil, né? E eu acho também que até hoje a palavra ressignificação me marca muito,
muita gente me pergunta, mas Vanessa, como é que eu posso ressignificar a morte? Como é que eu posso ressignificar o luto? Como se a gente tivesse uma resposta pronta, ou a ressignificação da morte fosse algo que a gente alcançasse, se esgotasse, e não é, né? A ressignificação da morte, ele é, sim, um processo de aceitação, no sentido de olhar para a morte como um ciclo, de olhar para a vida também, né? A gente ressignificar a morte significa a gente poder olhar para a vida, poder olhar para as lições de vida que a morte nos revela, né? Então, ressignificar a morte, para mim, tem um pouco a ver com isso. Olhar para as lições de vida que a morte nos revela, né? E a gente passa a vida inteira ressignificando a morte, não é algo que a gente ressignifica e ponto final, tá? Eu sinto que eu ainda estou ressignificando algumas mortes, acho que minha primeira morte marcante, vocês não vão acreditar, que para mim foi aos 5 anos, quando Tancredo Neves morreu, eu chorava, parecia que um parente meu tinha morrido. Eu, com 5 anos, eu já tinha noção da representação que ele tinha para o Brasil, de esperança para o Brasil, enfim. E depois foi aos 8, uma tia, e aí vai. Então, eu também escrevo sobre isso um pouco no artigo, né? Eu digo que eu não posso escrever um artigo sobre a morte sem revisitar as minhas mortes, né? Que, como diria Perazzo, que habitam em mim, né? Que habitam super vivas dentro de mim. Então, para mim, esse processo de ressignificação, ele é contínuo, né? A gente está o tempo todo ressignificando. Aí eu cito Rubem Alves, né, que ele diz que a morte é companheira, ela está o tempo todo aqui como um anjinho, um diabinho, nos mostrando lições, falando com a gente, como se tivessem vozes conversando com a gente, né? Sobre as possibilidades, as impossibilidades, sobre o que a gente acredita, o que a gente não acredita. É um tema complexo, porque às vezes envolve espiritualidade, né? Envolve crenças, ou não, ou envolve uma sensação assim, de ser muito cético também, e isso às vezes também não ajuda, né? Então, em relação ao tema, eu queria dizer isso, pontuar isso, tá? Que eu vejo ele como algo em processo, e não algo que se alcança. E também que cada um vai ter o seu processo, né? Apesar de eu ter trabalhado individualmente com um caso e com um grupo, né, numa vivência temática lá no artigo, mas se eu fosse trabalhar com um outro sujeito, a ressignificação da morte, e com um outro grupo, iam ser processos criativos bem diferentes, processos de elaboração e ressignificação bem únicos, bem singulares e bem diferentes, né? Agora, claro, eu acho que quando a gente está trabalhando um tema tão, às vezes até angustiante ou mais depressivo, né? A gente traz um quê de esperança, onde entre o nascer e o morrer existe o viver. Então, eu vou tentar trazer esse foco para o sujeito, para ele olhar para os seus papéis desempenhados, porque houve uma perda, houve uma quebra abrupta, né? A ruptura de um laço, de um vínculo, mas e ele não vai mais exercer aquele papel, por exemplo, de melhor amiga, daquele jeito, vai exercer de outras formas, né? Mas ela também vai ter outros papéis para exercer. Então, de certa forma, a gente vai alimentando, regando um pouquinho os outros papéis para ajudar nessa busca de sentido, né? De voltar a resgatar de forma mais saudável o desempenho de outros papéis. E de que forma vai ser possível continuar desempenhando aquele papel que ele não vai poder ser atuado. Aquele papel de melhor amiga, por exemplo, né? Ele vai existir como algo ali meio que latente, né? Um papel que vai ficar ali meio que encapsulado, ou latente, ou não, né? Não atuado, ou uma atuação meio que congelada, né? Mas muito viva dentro da pessoa. E a gente vai precisar revisitar esse papel também,
Porque senão a gente fica revisitando os outros papéis e anulando esse, né? E tudo que a pessoa, o sujeito ou o grupo trouxerem, a gente precisa respeitar muito. Não dá para dizer, isso vai ser passageiro, isso passa logo, isso faz parte da vida. A gente tem até que tentar evitar algumas frases que, por mais verdadeiras que elas sejam, que a vida é passageira mesmo, né? Mas que não dá para a gente não considerar a dor, o sofrimento, os sentidos, né? E todas as assombrações que estão se passando, e a gente precisa dar espaço e dar palco para essas questões também, validando muito, né, o que existe, o que ficou e o que está sendo sentido. Agora, quando a gente leva, né, o consciencial para o contexto psicodramático, vai ser muito importante a nossa continência afetiva, né, uma postura muito acolhedora, de muita escuta e aceitação do que está sendo trazido, sem muita resistência, né, ou muito questionamento. E a nossa abertura para uma realidade suplementar, por exemplo, eu entrei na cena com ela, eu fui reconhecer os corpos junto com ela, e isso para mim é muito caro no psicodrama. Ela não entra na cena sozinha. Para mim, esse é um dos grandes diferenciais do psicodrama. Ela já revisitava essa cena 6 meses sozinha, em pesadelos, em sonhos, acordada. A diferença agora é, eu vou entrar na cena com ela. Então, eu não vou estar realmente retraumatizando e revitimizando. Isso é uma defesa, assim, uma bandeira que eu defendo, né, quando a gente trabalha com psicodrama e trauma, que, claro, se for um bom manejo, né, muito cuidadoso, a gente vai conseguir trabalhar na realidade suplementar a cena como ela foi e a gente vai além, né? No momento da cena, por exemplo, ela não conversou com o melhor amigo, mas no setting terapêutico, no palco psicodramático, essa conversa aconteceu, né? Ela entrou no lugar de todos eles, inclusive, né? Não só do melhor amigo, dos outros também. E a gente foi trabalhar o que tinha uma energia mais forte, que era nessa relação. A gente também vai estar muito atento no psicodrama à integração do verbal e do não verbal. Tem coisas até que elas são só sentidas. Elas não são faladas, perguntadas, questionadas, sinalizadas, elas são sentidas. E a gente deixa tudo isso ir se integrando, consciente, inconsciente, e o que está sendo falado e também o que está ficando no não dito, né? Ou aquele não dito que precisa ser dito, mas a gente também valoriza o que está sendo sentido, sem precisar também estar interpretando e passando isso para o campo do verbal, tá? E aí, gente, o que resultado dá, né, a partir de todas essas cenas e de toda essa intervenção? Eu vejo a cena como uma infinitude de possibilidades. Então, ela vai oportunizar a possibilidade, por exemplo, de uma despedida que não foi possível, simbolicamente, e isso vai se somar à memória da cena traumática, né? Aquela cena do não dito sendo dito no setting terapêutico, ela vai se somar àquela angústia do não dito. E isso vai, na plasticidade neural, também contribuir, né, para essas duas memórias caminharem juntas dali por diante. Vai ajudar também ali em cena a externar algo que, né, estava reprimido, ampliar a compreensão de algo, de uma forma muito complexa, e não só, a gente sabe que não tem muito mais coisa envolvida do que só aquela cena ali mesmo, aquele diálogo, né? Tem outras coisas que às vezes até adentram aqui, né, no campo do sujeito, enquanto aquela cena está acontecendo. A cena vai possibilitar, algum tipo de desengasgo, né? De resgatar algum papel perdido, de vislumbrar algum resgate de um vínculo que está ali sem energia, né? Os outros vínculos, por uma perda e uma quebra de um vínculo, isso acaba transbordando para uma desesperança e uma falta de sentido para os outros vínculos. Só que na cena, né, a partir desse diálogo vivo, desse aprender vivo, desse aprendizado vivo, a gente resgata também a vida da possibilidade dos vínculos. Tá?
E a gente vai também ali dentro da cena sentir o caminho possível, porque se eu não entrar na cena junto com ela, eu não acredito que eu consigo continuar a minha direção enquanto terapeuta, né? Então, é ali dentro que a gente vai sentir também, junto com o cliente ou com o grupo, qual é o caminho que é possível. E a gente vai ajudar a abrir as janelas. E é só entrando lá dentro. Se a gente só olhar de fora, a gente não vê quais são as janelas que são possíveis. Então, a gente vai vivenciar a dor, mas a gente vai resgatar a autonomia, a capacidade criadora nesse lidar com essa saudade que parece insustentável, né? Aí eu relembro alguns autores, né? Alguns autores que falam sobre os tipos de morte, os tipos de morte que são mais impactantes, a Elizabeth Kubler-Ross, que é mais famosa, né? Que na década de 90 falou dos estágios do luto. E eu termino o meu artigo falando também de como eu enxerguei esse processo psicoterápico do luto, que ele pode acontecer em várias sessões, ou pode acontecer também numa psicoterapia breve, né? Onde eu percebi assim fases, né? Eu sinto de alguma forma, fui instigada também por outros autores a pensar em momentos, né? Que eles podem ter uma ordem ou eles podem ser transversais, tá? E eles podem acontecer dentro de uma mesma sessão ou dentro de todo um processo. E aí eu chamei o primeiro momento de acolhimento, o segundo de fortalecimento, levantando, né, as potencialidades do sujeito, as características, né, qualidades e fragilidades desse sujeito. A terceira de revisitar, né, revisitação. Eu acredito, em alguns casos, que é importante revisitar aquela cena difícil, por mais difícil que seja, e por mais que no processo psicoterápico a gente, às vezes, até fuja disso. Eu digo porque meus alunos falam muito disso. Professora, eu não vou mais tocar. Ele falou disso na sessão, mas eu vou esperar agora ele trazer novamente, porque eu não quero ser invasivo. E nesse de não ser invasivo, mas no fundo o cliente já trouxe. Agora, de certa forma, também é nosso trabalho, nossa missão, criar uma estratégia cuidadosa, né? Para dar vazão àquilo ali. Então, eu chamo uma terceira fase de revisitação, sim, né? Para aquela cena mais marcante. Depois de realização simbólica, que é aquele momento onde realmente o não dito, o não feito, o não percebido precisa vir à tona. E, finalmente, a ressignificação, que é quando não é que está tudo bem, está tudo leve, está tudo tranquilo e resolvido e solucionado. Não, mas onde você abriu algumas janelas para olhar para aquilo tudo com outros olhos, né? Eu levei esse tema para um congresso, acho que foi no Norte e Nordeste, e me surpreendeu muito também a cena. Gente, toda vez que eu vou trabalhar com luto, são cenas uma mais linda, mais singular e mais incrível que a outra, né? E aí uma irmã trouxe a morte do seu irmão, e ela, depois de todo um trabalho, né, de diálogo dela com ele, do grupo também com suas perdas, a gente encerrou, que eu vou encerrar a minha contação com essa música, né, pedindo muito emprestado essa dinâmica que ela trouxe para um momento de grupo, né, num congresso, onde ela trouxe a música, aquela que era de Leandro e Leonardo, Não Aprendi a Dizer Adeus. E aí, o que acontece? Quando eu propus a despedida, né, agora chegou o momento da gente se despedir do seu irmão. E aí eu disse, pense aqui agora, de que forma você gostaria de fazer essa despedida? E aí ela disse, eu queria cantar uma música, mas eu não sei se eu vou conseguir. E aí é quando o grupo é incrível, né? Porque o grupo ajudou e cantou junto com ele. Ela começou sozinha, né? Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vão e vêm. E aí vai, né? Então ela começou, se emocionou muito, né? E quando a voz começou a embargar, a perna até a enfraquecer, o grupo chegou muito junto e cantou junto.
né? E ela precisou, e gente, tinham anos, eu não me lembro esse caso, quantos anos tinham que o irmão dela tinha falecido, né? E realmente foi uma honra para mim, vamos dizer assim, ter também participado daquele momento, né? De ter possibilitado esse encontro existencial, esse reencontro, né, gente? Esse reencontro existencial dela ali com o irmão, com o grupo, e todo o grupo no compartilhar também foi contemplado. Então, foi um psicodrama que, para mim, se tornou um sociodrama, e, para mim, realmente, o tema da morte, do luto, ele é um psicodrama de todos nós, e ele é um sociodrama de todos nós. Como eu disse a vocês, eu falaria por 5 horas, mas eu acho que eu vou dar uma paradinha por aqui. Muito obrigada, Vanessa, que é muito inspirador o que você está trazendo, parabéns. Eu fiquei aqui em alguns momentos imaginando o que significa pessoas que não conhecem o psicodrama poder ler esse artigo, não é? E ver a profundidade, a atenção, o acompanhar com cuidado e com fundamentos, não é? Teóricos, um conhecimento do que você está fazendo, não é? Poder toda essa parte desse cuidado e dessa competência, eu achei muito, em muitos momentos eu fiquei sensibilizada, imaginando o que significa a revista, de poder compartilhar não só conosco, com os psicodramatistas, mas também com outros, o que certamente ocorreu na medida que seu artigo foi o mais acessado. Muito obrigada. Agora, então, nós temos aqui um grupo assistindo, tem profissionais já reconhecidos, tem outros jovens. Eu fiquei sabendo que a Isabelle, que está ali, Baione, é da nível 1, não é? É aluna, então tem alguns alunos, outros já mais experientes, todos nós aqui muito satisfeitos. E agora nós vamos abrir para a pergunta. O que vocês gostariam de perguntar para a Vanessa, de poder conhecer mais desse trabalho e dessa experiência dela? Eu falei muito do individual, né? Mas o grupo, tem um grupo, a parte de grupo lá, que a gente também pode conversar, se vocês quiserem. Um convite interessante, mas vamos ver aqui o que a plateia, que a Luísa está... Luísa. Vanessa, você me deu a deixa, porque eu estava aqui pensando em algumas perguntas e ouvindo o seu relato tão apaixonado, tão informativo, tão revelador, né, da sua experiência tão importante, essencial de vida, que é falar na morte, né, falar sobre a morte. Grande desafio para nós, né, psicólogos, pessoas que se colocam nesse lugar de ajudar o outro nas suas dores, né. Então, eu estava pensando que eu vou perguntar, tudo que eu pensava que eu ia te perguntar, você já ia falando. Aí eu pensei, agora fala sobre como é essa experiência de tratar com grupo, né, sobre esse tema. Pode ser? Sim, sim. Olha, Luísa, toda vez que eu trabalho esse tema, principalmente em grupo, eu vou naquele sentido da missão. Quando chega minutos antes, eu me pergunto, meu Deus do céu, por que eu inventei de trabalhar com esse tema? Dá vontade de sair correndo, porque a gente tem que estar aberto para o novo, para o desafiante, para o profundo, para o difícil, para a emoção. Eu sou uma pessoa muito sensível, então, quando eu estou trabalhando, seja com o sujeito ou com o grupo, eu vou sentindo em todos os poros, né? Desde todos os cabelinhos do corpo até todos os cabelinhos do couro cabeludo. E aí, com o grupo, eu tenho essa sensação também, dá um medo, assim, do o que virá, né? E, ao mesmo tempo, se não só eu, como o grupo, vai dar conta de ser acolhedor, respeitoso e etc., né? E aí, nas
foram algumas, né, experiências com esse tema, no Congresso Brasileiro, no Congresso Nordeste, e em vivências abertas assim na Profint, né, aqui localmente em Aracaju. E todas as vezes eu tentei trabalhar de uma maneira, como é que eu posso dizer? Primeiro, simbólica, antes da fala, né? Então, as pessoas, por exemplo, no que eu relato no artigo, eu fazia um resgate, né, de internalização, de uma lembrança, de um momento marcante da história de vida de cada um em relação ao tema da morte ou do luto, e eles iam, primeiramente, antes de ir para a palavra, né, eles iam pensar numa imagem para representar, e aí, em alguns desses grupos, a representação foi por escultura corporal, em outra experiência foi com tecidos, né? Eles passaram para o tecido primeiro, e aí, a partir dali, eles olhavam, era um momento ainda individual consigo mesmo, eles olhavam, né, para a sua imagem, eles davam um título, né? Depois, na roda, eles compartilhavam o título, falavam um pouco da imagem, olhavam para a imagem do outro, então já começava um pouquinho, né, do olhar para o outro também, e a partir daí vinham algumas identificações pelo título, né, ou pela imagem, dava para entender mais ou menos algo com que eu me identificava, e aí a gente montava subgrupos. Eu confio muito também no trabalho de grupos, no subgrupo, não é? Porque o subgrupo, ele vai acolher, ele vai ouvir, e ele vai trabalhar a cena de uma maneira também, porque a gente diz o quê no subgrupo? Que eles vão, a partir das histórias que eles ouviram naquele subgrupo, eles vão criar uma imagem ou uma cena, e o protagonista da imagem, da história que eles escolheram não precisa entrar no lugar dele, pode ser uma cena só, ou eles podem criar uma cena que contemple a cena de todo o subgrupo, né? Então, eu confio muito nesse poder do subgrupo, né? Quando eu estou trabalhando com o grupo. E aí, eles apresentam, também confio muito no fluxo do grupo, né? A ordem que vai se revelando ali, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3. É muito incrível como parece que uma cena vai aquecendo a outra, e todo o grupo chega numa outra cena, onde há uma intervenção, né, mais profunda. E Luiz, a minha sensação é sempre assim, eu sinto aquela tensão, aquele medo, e eu vou com medo mesmo, né? E eu vou prestando atenção e tentando sentir muito o grupo, e escutar muito, assim, o que uma pessoa está dizendo, mas também o conjunto do grupo está dizendo. Qualquer coisa, vocês podem perguntar, viu, gente? O Lúcio levantou. O Lúcio levantou a mão. Lúcio, você quer perguntar? Quero. Obrigado pelo esse encontro. Obrigado, Vanessa. Eu acho que, primeiramente, acho que é trazer a grandeza que é teu escrito, né? Assim, no próprio movimento psicodrama, além de ser o que foi mais visitado, assim, só tem lá do Sérgio Perazzo o escrito que é de 86, e depois surgiram algumas dissertações que você cita nas tuas referências até, né? Mas acho que, assim, trazer uma atualização mesmo para os nossos tempos mais atuais aí, né? Eu fiquei muito tocado quando você fala do teu manejo com o trabalho, que é buscar trabalhar a cena traumática em si, né? A cena de fato, a cena concreta, né? Eu tenho visto, Vanessa, que assim acaba se tendo um encaminhamento, na verdade, para aquilo que é simbólico, né? Porque a morte, assim, é uma complexidade que a gente não alcança palavras e expressões diretas, né? E quando você traz mesmo os objetos simbólicos, né? Todo o repertório que você tem na Profint, até ligado à psicologia analítica, eu acho que tem um alcance maior. Mas o que me chama a atenção, eu queria te perguntar, que eu vejo que a cena que é mais trabalhada mesmo, essa cena simbólica, como você trouxe o exemplo, não foi a morte em si, não foi o acidente, mas o que representava para a protagonista a vivência sem esse amigo, que levou para a culpa, né? Como é que você tem visto isso, né? Assim, minha questão eu vejo que essa cena simbólica, ela tem um impacto muito maior do que diretamente reconstruir a cena concreta. Como é que você tem visto?
Lúcio, eu não cito muito isso assim no artigo, não, mas eu vou dizer o que eu sinto aqui agora, né? É que, para mim, as duas cenas vêm juntas. A cena concreta, eu trabalho muito a cena concreta, né? Tanto no caso do individual, a gente foi para a cena concreta no sentido de entrar no momento que ela chega no acidente, né? Que ela vai reconhecer os corpos, depois dali para onde ela vai, os movimentos dentro da justiça, de buscar justiça, as audiências que ela teve que ir com os familiares. A gente revisitou algumas cenas bem reais mesmo, aí da casa dos pais de cada amigo, porque os pais pediam muito que ela fosse, porque ela representava como se fosse o jovem vivo, né? Que sobreviveu, vamos dizer assim, e eles viam nela algo de cada um dos seus filhos. Então, a gente fez nas sessões posteriores a ida concreta dela, inclusive, né? A casa de cada um deles, e como é que ela se sentiu, às vezes bem, às vezes angustiada, né? Pela forma como esses pais a recebiam naquele lugar. Mas aí eu acho que o simbólico, ele se mistura. Eu não sei, eu não estou conseguindo ver muito uma separação entre o simbólico e o real. Para mim, eles vão se misturando, né? O real, o imaginário e o simbólico, assim como o consciente e o inconsciente, eles vão meio que dentro de uma grande amálgama, vão se misturando. Até mesmo quando eu trabalhei começando com a escultura, ou com o tecido, ou às vezes com alguma miniatura, mas eu sentia a necessidade de ir para a dramatização em cena aberta, para esses casos onde eu percebia que precisava ser uma intervenção mais além. Então, o que eu estou chamando de simbólico, às vezes usando um objeto, né, ou um símbolo, ou as representações, né, mentais e os significados que ali tem, mas eles estão, de alguma forma, relacionados também com as pessoas, os objetos, a cena real, concreta. Isso eu acho importantíssima, tá? Eu defendo isso, inclusive, a ida para a cena. Que ótimo, você vai inspirando as perguntas que vão enriquecendo, né? A Algaide está levantando a mão. Você está sem o microfone, sem o microfone. Lindo seu trabalho, Vanessa. Pensando nisso, no que se permeia a morte, vida, eu também lembrei de situações que adultos às vezes trazem, por exemplo, a perda, a primeira perda, o que foi? Quando eu era criança, morreu um animalzinho de estimação, já tive uma situação que o menino lembrou de um carrinho que se quebrou. E essa cena rendeu muito, 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 porque, enfim, estava associada a outras tantas perdas, mas ela condensava essas informações. Por isso, achei muito interessante quando você falou da morte do Tancredo, né? Então, assim, quanto nós não podemos avaliar o que é a primeira perda, uma perda que condensou outras perdas, né? Isso que eu queria destacar do seu... Muito bom, Algaídes, porque realmente eu tentei também trazer, né, toda a introdução do trabalho, antes de falar, trazer os relatos e processamentos teóricos dos casos, né, na introdução eu também trago um pouco a visão oriental e ocidental da morte, e eu trago essa questão das mortes simbólicas também, para além dessa morte física, né, existem realmente as mortes simbólicas e reais, porque perdeu um cachorrinho ou um brinquedo, realmente esse brinquedo morreu, né? Mas, assim, tem uma separação, uma traição, o abandono, uma decepção, uma situação de violência ou de abuso, também trazem uma perda da inocência, né? Uma perda do encantamento da vida, trazem muitas perdas e muitas mortes simbólicas. Essa semana eu também trabalhei, até por acaso, na Caixa de Areia, que eu não sabia, de um adolescente que eu acompanho, da perda de um cachorrinho, e ele não morreu,
O que aconteceu? Depois de 8 meses com esse cachorrinho, a mãe engravidou da irmã mais nova e os pais optaram por dar esse cachorrinho, porque eles não iam dar conta de um bebê e um cachorro juntos, né? E ela traz que desde então, desde essa infância dela, que acompanham ela aqueles 3 Budas, esse e esse. Em todas as outras cenas da vida dela, né? Aquela sensação de quando o pai contou que iam dar o cachorro, para ela foi uma morte, foi incrível como ela trouxe isso. E o cachorrinho não morreu, né? Assim, ele foi dado para alguém, né? Conhecido, mas morreu para ela o papel de mãe daquele cachorro, papel de cuidadora daquele cachorro, de amiga daquele cachorro, de parceira e companheira, né? Acontecem também esses outros tipos de morte simbólica. Imagina se a gente incluir as simbólicas, né? O tanto de coisas que a gente tem para lidar nas nossas histórias, né? Com objetos, pessoas, coisas, lugares, né? Quando a gente se muda, uma menininha que eu atendi, que ela mudou de colégio, mudou de cidade, mudou de escola normal para escola bilíngue, mudou de amigos, mudou de professores, mudou tudo, né? E teve muita dificuldade de lidar com isso, né? Porque é como se tivessem morrido os outros papéis que ela exercia lá e ela tivesse que renascer de novo. Muito. Obrigada, viu, Gailde? Nós temos tempo para mais uma pergunta, né? Mais um comentário, antes da gente encerrar. Alguém gostaria de trazer algo que a fala da Vanessa inspirou? Talvez a Luísa está dando aqui a ideia de, antes da gente ir se encaminhando para o final... A Isabelle ameaçou falar, viu, Elô? A Isabelle... Não. Ah, é tão legal alguém chegando. Seria interessante, antes da gente encerrar, tirar uma foto desse nosso evento. Quem puder abrir a janelinha para participar da foto, né? Quem não puder, não tem problema. Algumas pessoas já até me mandaram no privado, Vanessa, não estou podendo abrir, estou com uma questão aqui de saúde e tal, não tem problema. Estou vendo aqui vários comentários, as pessoas te cumprimentando, mas vamos ver quem aparece. O Luísa, você tira a foto? E eu coloquei lá o link do YouTube com as entrevistas, que essa semana, talvez só no comecinho da outra semana, saia essa gravação, vá para lá. Mas aí vocês vão saber. Quem não pôde participar, que aqui eu estou vendo no chat, manifestação de várias pessoas te cumprimentando, Vanessa. Você está acompanhando. Obrigada, também, né? Os nossos colegas, professores, amigos, alunos, estaremos juntos trabalhando as nossas ressignificações, viu, gente? São coisas que a gente vai passar a vida inteira fazendo. Gente, segunda-feira, para todo mundo. Segunda-feira, a Vanessa dirige Psicodrama e Educação no evento do Centenário, tá? Vejo vocês lá, 20h. Luísa de Oliveira, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Você quer falar? Não. Luísa. Não, foi acidentalmente. Ah, tá bom, então. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui sentiu inspirados, não é? A revisitar questões da própria vida,
eu me emociono em alguns momentos, quando você falou da perda do irmão, daí mexe muito comigo. Quem sabe algum dia num congresso, Vanessa, eu possa trabalhar esse luto ainda, né? Porque eu acho que a gente trabalha o resto da vida, mas eu achei assim bastante inspirador, bastante sensível poder revisitar essas questões dolorosas da nossa vida com um grupo sintonizado e acolhedor e sintonizado nessas questões. Então, eu acho que foi uma grande contribuição para todos nós, muito obrigada. E gostaria também de lembrar todo mundo de quanto o tema é uma questão importante. O Lúcio falou, né, de quanto tempo, de quanto esse tema não aparecia na revista, mas a gente lembrar, né, de que muitos outros temas importantes para a prática, tanto psicoterapêutica como socioeducacional, são fundamentais e que nós precisamos de vocês escrevendo sobre essas questões mais da atualidade, para que os artigos sejam citados em outros artigos, né? Então, é um convite muito especial a todos para escreverem os seus artigos científicos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Você, Vanessa, quer falar as últimas palavras antes da gente encerrar? Eu quero, sim, só um beijo no coração. Um beijo mesmo daqueles, assim, de inspirar e dar um cheiro, assim, olha, eu quero dar um cheiro no cangote de cada um, Um beijo, assim, bem caloroso, bem afetuoso para todo mundo. Não só que está mandando aí as mensagens no chat, que eu estou lendo tudo, viu, gente? Estou lendo. Ai. Não, e todo mundo aí se encorajando a escrever também, né? Ai, gente, que delícia. Um beijo e muito, muito obrigada por terem vivido de forma muito viva esse momento aqui. Então, muito obrigada, Vanessa, muito inspirador. Eu acho que te cumprimentar tanto por essa hora aqui que você compartilhou esse conhecimento com todos nós, como a sua força de enfrentamento dessas cenas delicadas, não é? E que eu acho que isso conta de uma terapeuta sensível, mas disposta, principalmente, a enfrentar e usar de todo o arsenal que o psicodrama possibilita para lidar com essas cenas dificílimas. Vem um livro por aí, viu? Desde 2017 que eu tento que ele saia, eu achava que ele ia ser lançado assim, que eu ia conseguir adiantar ele para novembro, mas eu travei em outubro, não sei porquê, setembro, outubro, né? Tem uns momentos que a gente também precisa se resguardar e reunir as forças também para a escrita, porque é um tema realmente difícil. Tem um capítulo chamado Chegadas e Despedidas, que ele está difícil de eu conseguir, né? Terminá-lo, parece que ele não quer se despedir, mas é isso, esse livro ele vai sair ainda, vai se concluir esse ano ainda, e ano que vem a gente, quem sabe, conversa mais um pouquinho sobre outras coisas, outros casos que tem aí nesse livro. Então, Vanessa, eu só queria falar que eu assino embaixo a excelência do seu trabalho, viu? E o quanto você consegue trabalhar de uma forma profunda e verdadeira, com o coração. Eu acho que o trabalho, independente da linha, é isso, é atingir com o coração, para ir além da morte, né? Buscar o ressignificado da vida.
e você mostrou que faz isso muito bem. Meus parabéns. Com muito esforço, sempre. Merecido. Então, pessoal, então convidar todos vocês para os próximos eventos da Revista Viva. Agora em novembro vai ser a apresentação do último número da Revista Brasileira de Psicodrama, último número ainda como exemplares, né? 3 números de cada volume. A partir de 2022, na plataforma Cielo, a revista vai ser contínua, na medida que os artigos vão ficando prontos, eles vão sendo publicados. Então, nós estamos aí num momento de transformação, de upgrade, com essa entrada gloriosa na plataforma Cielo, na coleção Cielo. Então, convido todos vocês a escrever artigo e participar da Revista Brasileira de Psicodrama. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, Vanessa. Estamos encerrando aqui a gravação. Nossos agradecimentos.